A minha respiração era rasa, quase inaudível, e o zumbido nos ouvidos parecia preencher a sala inteira. A mesa de mármore preto interminável brilhava sob as luzes frias do 8º andar da Torre Dias, em Lisboa, e cada rosto à minha volta era uma máscara de antecipação ou desdém. Estava ali, no centro de tudo, e sentia-me mais perdida do que alguma vez me sentira entre as panelas e o cheiro a café velho em A Colher Dourada. O peso da pasta de couro nas minhas mãos parecia dobrar-me os pulsos, e o meu uniforme de empregada de mesa, sim, ainda o vestia, não tinha tido tempo para trocar. Era uma humilhação silenciosa diante daqueles ternos que valiam fortunas. Pedro Neves, o homem que antes João Dias tratara como filho, sorria. Era um sorriso que não chegava aos olhos daqueles que prometem problemas. Sofia Ashbourne, disse ele com um tom de escárnio que me fez sentir um calafrio na espinha. Está aqui para aconselhar o Sr. Dias. Suponho que o café central estava demasiado ocupado. Alguns membros do conselho riram-se, um som seco e cruel. Um nó apertou-me a garganta. Ele tentava diminuir-me, claro. Era o que hienas faziam, como João, não. O Sr. Dias dissera no carro horas antes, ou talvez dias. O tempo, desde o momento em que os seus olhos cinzentos se cruzaram com os meus, era uma névoa densa. A minha voz tinha que se manter firme, como tinha treinado para os moot courts, na Faculdade de Direito de Lisboa, anos atrás, quando a vida ainda parecia um livro com finais felizes e previsíveis. O meu nome é Sofia Vieira, corrigi, com a voz mais estável do que o meu corpo inteiro se sentia. Olhei para a Clara Santos, uma das conselheiras, cujo rosto parecia um campo de batalha entre a curiosidade e o desconforto. E estou a aconselhar o Sr. Dias de que ele não tem qualquer obrigação legal de assinar este acordo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado, um som quase eletrificante. Os olhos de Pedro, antes divertidos, tornaram-se duros, fixos em mim. Um tubarão a estudar a sua presa, pensei. Lembro-me da adrenalina, da surpresa, quando tinha descoberto o que tinha descoberto. Mas por que razão tinha eu chegado até ali, aquela sala imponente, a confrontar um predador de Wall Street? Tinha sido tudo tão inesperado. A vida era um balancete, e o meu estava no vermelho vivo há demasiado tempo. Acordar antes do sol nascer, sentir o cheiro a café a ser coado e bacon a estalar na chapa de A Colher Dourada, ali numa rua transversal perto do Marquês de Pombal, era a minha rotina. As mãos, calejadas de esfregar mesas e equilibrar bandejas, já não eram as mesmas que antes viravam páginas de contratos e anotações jurídicas. Tinha 24 anos, mas o cansaço que me pesava nos olhos era o de alguém com o dobro da minha idade. O coque apertado, a tentar domar o meu cabelo escuro e rebelde, a uniformidade que, apesar de lavada, tinha os punhos esfiapados. O meu pai, após o AVC, dependia de mim, e as dívidas do hospital e os empréstimos predatórios devoravam cada cêntimo. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que eu tinha abandonado no último ano, era um fantasma que me assombrava. Uma daquelas manhãs de novembro gelada, por volta das 7h menos 20, a campainha da porta tilintou, um som sempre irritante, mas que naquele dia pareceu particularmente zombeteiro. O cheiro era o do costume, bacon, café azedo e lixívia. A clientela do costume também começava a chegar. Operários da construção civil, enfermeiras exaustas do turno da noite. E depois, ele. Parei com o pote de café na mão, que de repente pareceu incrivelmente pesado. O homem no canto do fundo não se encaixava. Não era apenas o fato, e eu sabia a diferença entre um fato de pronto a vestir e um italiano feito à medida, da Loro Piana, talvez. Aquele homem valia 10.000 euros em tecido. As abotoaduras, discretas mas reluzentes, apanhavam a pouca luz. Mas era a postura,
Ele estava encolhido, a cabeça entre as mãos, irradiando um desespero tão profundo que quase tinha um peso físico. A sua idade era difícil de decifrar, talvez na casa dos 60, com uma figura outrora imponente agora curvada pelo peso invisível. Aproximei-me devagar, a caneca de café na mão, quase vazia. Café? Perguntei, a minha voz mais suave do que o normal, para não o assustar. Ele levantou a cabeça, o rosto cinzento, os olhos vermelhos e inchados, como se não dormisse há uma semana. O ar do seu rosto trazia o cheiro a algo mais que cansaço. Era o cheiro à derrota. Preto, disse ele, forte. Servi, notando as suas mãos a tremer, ligeiramente, mas o suficiente para fazer a chávena de porcelana chocalhar. Noite difícil? Mantive o tom profissional, mas tentei adicionar uma ponta de gentileza. Vida difícil, murmurou ele, e depois pareceu arrepender-se. Endireitou-se, o queixo a ficar mais definido, pondo a máscara de CEO. Obrigado, é tudo. Assenti e virei-me para sair, mas os meus olhos prenderam-se no objeto sobre a mesa. A pasta de couro preto estava aberta. O homem tinha tirado uma pilha de documentos, grossos, presos com molas pesadas. O cabeçalho da primeira página era visível. Acordo de aquisição e liquidação. Partes, Dias Aerodinâmica, Neves Holdings, data 14 de novembro de 2024. Senti um sobressalto de reconhecimento. Dias Aerodinâmica, claro. Eu lia as notícias financeiras, mesmo que já não fosse parte daquele mundo. João Dias, o homem que desenhou o motor da turbina Valkyrie, o homem que estava a ser devorado pelos tubarões do mercado. Uma vez, durante um estágio, li um caso sobre a aquisição hostil da Indústrias Pesadas Orion pela Neves Holdings. O nome de Pedro Neves estava em todo o lado. Eu hesitei. Vai embora, Sofia. Tu serves ovos, já não analisas contratos. Mas não conseguia. Era uma comichão no meu cérebro, uma velha paixão a despertar. Ele tirou uma caneta Montblanc do bolso. Destapou-a, os olhos fixos na linha de assinatura na última página. Sabe, disse eu, surpreendendo-me a mim própria. O café é por conta da casa se pedir o prato do dia, mas o senhor parece prestes a comprar algo bem mais caro. João levantou a cabeça, agora irritado. Desculpe? Eu reconheço o logótipo, disse eu, apontando para o documento, e reconheço o olhar no seu rosto. Esse é o olhar, não tenho outra opção. O meu pai tinha esse olhar quando assinou a hipoteca da nossa casa, pouco antes de o mercado colapsar em 2008. João deu uma gargalhada seca, sem humor. O seu pai era um homem sábio em se preocupar. Eu estou prestes a entregar o trabalho de 40 anos por uns trocos. Por quê? Perguntei. Não me mexi. O Marco tocou a campainha para um pedido, mas eu ignorei-o. Por causa de uma cláusula de liquidez, secção 4, parágrafo B, suspirou João, precisando de o dizer em voz alta a uma estranha para que se tornasse real. Se os nossos ativos líquidos caírem abaixo de um certo limite por 3 trimestres consecutivos, o principal detentor de obrigações, Neves, tem o direito de forçar uma venda ao valor contabilístico. Perdemos o limite por 2 milhões de euros ontem. Fiz uma careta. A minha mente, dormente há 3 anos, clicou de repente. Valor contabilístico? Contabilidade GAAP padrão ou valor de mercado justo? João piscou os olhos. Ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar noutro idioma. Desculpe? A avaliação, disse eu, aproximando-me. Se eles estão a forçar uma venda com base numa cláusula de liquidez, o método de avaliação importa. É valor contabilístico depreciado ou avaliação de mercado atual? É valor contabilístico padrão. Está no contrato. João gesticulou vagamente para a pilha de papéis. Olhe, menina, agradeço o interesse, mas tenho uma reunião às 8 da manhã para acabar com a minha vida. Só preciso mesmo de beber este café. Mordi o lábio. Olhei para o relógio na parede. 7:05 da manhã.
Posso ver? Perguntei. João olhou para mim. O quê? A página, a cláusula sobre o limite. Só para me dar um capricho. Eu costumava ler estas coisas por diversão antes que a vida acontecesse. João olhou para mim. Realmente olhou. Vi inteligência a arder nos meus olhos, um contraste nítido com a resignação opaca nos dele. Ele era um homem que tinha feito a sua fortuna com instintos. O seu instinto estava a dizer-lhe para deixar a empregada de mesa olhar. Tem 5 minutos, disse João, deslizando o documento pela mesa gordurosa. O ruído do café desvaneceu-se em segundo plano. Para mim, o mundo estreitou-se ao texto preto no papel branco. Era denso, legal, concebido para obscurecer, para aborrecer, para esconder o punhal nos detalhes. João observou-me. Ele esperava que eu desse uma olhadela e um aceno educado. Em vez disso, tirei uma caneta Bic barata do bolso do meu avental e comecei a traçar as linhas, os meus lábios a moverem-se em silêncio. Secção 4. Definição de ativos líquidos, murmurei. Equivalentes de caixa, títulos negociáveis, obrigações com rating BBB ou superior. Virei a página para trás, depois para a frente, depois para trás novamente. Franzi a testa. Senhor Dias, disse eu sem levantar os olhos, disse que perdeu o limite por 2 milhões de euros. Sim, precisávamos de 400 milhões de euros em capital líquido. Fechamos o trimestre com 398 milhões. Os auditores do Pedro verificaram isso ontem. Os auditores do Pedro, repeti, bati no papel aqui. Secção 12, cláusula C. Definição de ativos excluídos. Lista dinheiro restrito detido em subsidiárias estrangeiras como não líquido. Correto? Correto, disse João a verificar o relógio. 7h15 da manhã. Temos dinheiro numa holding em Singapura, mas está ligado a uma disputa fiscal. Não podemos contá-lo, certo? Certo, disse eu, os meus olhos a digitalizar mais rapidamente agora. Mas olhe para a data deste modelo de contrato. Isto faz referência às normas internacionais de relato financeiro, ou IFRS 9. Então, levantei os olhos que sentia estarem arregalados. Vocês reclassificaram a vossa holding de Singapura no mês passado? Li num jornal que há dias a Aerodinâmica mudou o seu centro logístico asiático de Singapura para o Vietnã para evitar tarifas. João franziu a testa. Sim, fizemos. Mudamos o domicílio legal da subsidiária a 1 de outubro. Bati com o meu dedo no papel. O Vietnã não está sujeito às mesmas restrições de repatriamento que o veículo fiscal específico de Singapura, listado nesta cláusula de exclusão. Além disso, sob as IFRS 9, uma vez que essa entidade mudou, o dinheiro lá detido, mesmo que contestado, é considerado liquidez condicional, não dinheiro restrito, se a disputa for inferior a 50% do valor total. João sentou-se direito. A névoa no seu cérebro dissipou-se instantaneamente. O que está a dizer? Estou a dizer, disse eu, a minha voz a tremer com adrenalina, que se mudou esse centro para o Vietnã, os 15 milhões de euros que tem lá não estão mais restritos. De acordo com esta definição específica de contrato, o contrato lista jurisdições específicas para exclusão. Lista Singapura. Não lista o Vietnã. João pegou no papel, pôs os seus óculos de leitura, as suas mãos a tremer, mas não de medo desta vez, de raiva. Ele leu a cláusula, depois leu o aditamento referente à subsidiária. Eles falharam, sussurrou ele. Pedro usou uma lista de exclusão modelo do acordo de 2022. Não atualizou a lista de jurisdições após a nossa mudança, o que significa... Significa, continuei, que esses 15 milhões de euros deveriam ser contados para o seu total de liquidez. Se adicionarmos os 15 milhões, então, senhor... João fez as contas na cabeça. 398 milhões mais 15 milhões é 413 milhões. Não violou a cláusula, disse eu.
um sorriso lento a espalhar-se pelo meu rosto. Não está em falência, Sr. Dias. É solvente. Eles estão a forçar uma inadimplência com base num erro de cálculo. João olhou para o papel. Depois olhou para mim. A empregada de mesa, com o avental desfiado e a mancha de café na manga, acabava de encontrar uma lacuna no valor de 4.000 milhões de euros. O desespero tinha desaparecido. No seu lugar estava o aço frio do homem que tinha construído um império. Às 7h25, a reunião é às 8h. Se eu assinar isto, renuncio ao meu direito de contestar o cálculo. Então não assine, disse eu. João levantou-se. Sentiu-se 10 anos mais jovem. Tirou a carteira, não tinha dinheiro. Tirou um cartão American Express de titânio preto e pousou-o na mesa. Não tenho como pagar o café com isto aqui, disse ele. Vá, disse eu, apenas vá. Não, disse João. Ele olhou para mim intensamente. Você descobriu isto. Você entende isto. Preciso de você. Eu tenho um turno. O Marco vai despedir-me. Menina, qual é o seu nome? Sofia. Sofia Vieira. Sofia, se vier comigo agora, eu pagarei os seus empréstimos estudantis. Comprarei este edifício. Dar-lhe-ei um emprego que paga mais numa semana do que ganha aqui num ano. Mas preciso que explique isto aos advogados. Preciso que seja você a dizer a Pedro Neves que ele falhou. Olhei para o Marco, que estava a gritar sobre uma omelete queimada. Olhei para a mesa gordurosa. Depois olhei para João Dias, que estava a segurar a porta aberta para um mundo que eu pensava ter perdido para sempre. Desamarrei o meu avental e deixei-o cair na mesa. Vamos, disse eu. João pegou no telemóvel enquanto corríamos para a rua. O Escalade preto parou com um rangido à nossa frente. O motorista a parecer confuso quando o seu chefe saiu de um café com uma empregada de mesa. João empurrou-me para o banco de trás e saltou atrás de mim. Para a torre! Latiu João para o motorista. E ponha o Ricardo Almeida ao telefone. Diga-lhe para parar de chorar e vir para a sala de reuniões. Vamos para a guerra. Enquanto o carro rasgava em direção à Avenida Fontes Pereira de Melo, João olhou para mim. Disse que era estudante de direito. Melhor da minha turma, disse eu, alisando a minha saia, ainda com o uniforme do café, antes de ficar sem dinheiro. João sorriu, um sorriso predatório de tubarão que não se via em Lisboa há anos. Bem, a aula recomeçou. O interior do Cadillac Escalade cheirava a couro cozido e ar filtrado. Um contraste gritante com o cheiro a bacon queimado e cera de chão que eu tinha deixado para trás em A Colher Dourada minutos antes. João Dias já não estava encurvado. Estava ao telefone a ladrar ordens com uma ferocidade que fez o motorista encolher-se. Ricardo, cala a boca e ouve-me. João vociferou para o aparelho. Não me importa se estás de pijama. Não me importa se estás a escrever a minha oração fúnebre. Desce para o lobby, agora. Ele desligou e virou-se para mim. A adrenalina estava a diminuir ligeiramente, substituída pela dura realidade do que estávamos prestes a fazer. Olhou para o meu uniforme, a shirt preta com o logótipo do café, os sapatos sensatos e antiderrapantes. Temos um problema, murmurou João. Eles vão devorar-te viva antes que sequer abras a boca. No meu mundo, Sofia, infelizmente, o mensageiro importa tanto quanto a mensagem. Olhei para as minhas mãos, estavam vermelhas de esfregar mesas. Eu conheço a lei, Sr. Dias. O código comercial uniforme não se importa com o que eu estou a usar. Nem o Tribunal da Comarca de Lisboa. Nem o Tribunal Administrativo. Pedro Neves não é um tribunal, disse João, a sua voz sombria. Ele é uma hiena. Ataca a fraqueza. O carro serpenteou pelo trânsito da manhã, parando em frente à Torre Dias, na Avenida Fontes Pereira de Melo. Era um monólito de vidro que furava o céu, um testamento ao trabalho de vida de João. À espera, junto às portas giratórias, estava Ricardo Almeida.
Era um homem na casa dos 50, geralmente impecável, mas hoje parecia um náufrago. A gravata estava solta, o cabelo despenteado, e ele segurava uma pasta como uma boia salva-vidas. Ricardo era o advogado-geral de João e o seu melhor amigo desde os dias da garagem no porto. João, Tuan, Ricardo respirou enquanto saímos do carro. O que estás a fazer? O conselho está sentado. Pedro já está a servir o champanhe. Se subirmos e fizermos uma cena sem assinar, eles ativarão a cláusula de inadimplência de qualquer maneira e processar-te-ão pessoalmente por negligência. Deixa que processem, disse João, endireitando o casaco. Ricardo, esta é Sofia Vieira, é uma consultora. Ricardo piscou os olhos, olhando para mim. Uma consultora? João, perdeste a cabeça. Ela cheira a xarope de Acer. Ela é a pessoa mais inteligente deste código postal, disse João, agarrando o ombro de Ricardo. Dá-lhe o ficheiro. Ricardo hesitou. Depois entregou a cópia do acordo. Peguei nele, o meu aperto firme. Ricardo, disse eu, a minha voz a cair para o registro mais baixo e autoritário que tinha praticado nos moot courts. Reviu o aditamento jurisdicional referente à transferência da subsidiária do Vietnamese a 1 de outubro? Ricardo parou confuso. Bem, os Junior Associates trataram da due diligence na transferência, mas cruzou a lista de exclusão na cláusula de liquidez com os domicílios subsidiários atualizados. Ricardo empalideceu. Não, assumimos que a lista era estática. Não era, disse eu simplesmente. Temos 15 milhões de euros em capital líquido que vocês perderam. Não estamos em incumprimento. Ricardo olhou para mim. Depois olhou para João. Uma risada lenta e incrédula borbulhou do seu peito. Estás a brincar. Um lapso de secretária de 15 milhões de euros. Um salva-vidas de 15 milhões. Um salva-vidas, corrigiu João. Ele verificou o relógio. 7h48 da manhã. Vamos subir e atacar. Entramos no lobby. Os seguranças, geralmente estoicos, arregalaram os olhos quando o proprietário bilionário marchou em direção aos elevadores, flanqueado por um advogado desalinhado e uma jovem de uniforme de empregada de mesa. João não abrandou. Passou o cartão e as portas do elevador privado abriram-se. Enquanto o carro subia, os meus ouvidos a estalarem com a velocidade, senti uma onda de náusea. Isto não era uma sala de aula. Isto não era um argumento teórico. Sofia, disse João suavemente, a observar os números dos andares a subir. 40, 50, 60. Sim, senhor. Quando entrarmos, não peça permissão para falar. Apenas fale. Se hesitar, Pedro vai cortar-lhe a garganta. Não hesitarei, disse eu, embora os meus joelhos estivessem a tremer. O elevador tilintou no 80º andar. As portas abriram-se. A sala de reuniões da Dias Aerodinâmica era uma obra-prima de intimidação. A mesa era uma laje de mármore preto de 10 metros. As paredes estavam forradas com modelos dos jatos que João tinha construído. O Valkyrie, o Ícaro, o Straex. 12 pessoas sentavam-se à volta da mesa, o conselho de administração. Na cabeceira da mesa estava Pedro Neves. Era inegavelmente bonito, com as feições afiadas e predatórias de um senador romano. Vestia um fato azul marinho que lhe caía como uma segunda pele. Ele ria-se de algo que a mulher à sua direita, Clara Santos, tinha dito. Clara, uma banqueira que estava no conselho há uma década, parecia nervosa. A risada morreu instantaneamente quando João entrou. João, disse Pedro, sem se levantar. A sua voz era suave, culta e pingava condescendência. Estávamos preocupados. São 7h55. Estava prestes a enviar uma equipa de busca para o fundo do Tejo. Guarda a tua preocupação, Pedro, disse João, caminhando para a outra ponta da mesa. Não se sentou. Permaneceu de pé, segurando as costas da sua cadeira. Ricardo estava à sua direita. Eu estava à sua esquerda, segurando a pasta. Os olhos de Pedro lançaram um olhar rápido para mim.
Um pequeno e divertido sorriso brincava nos seus lábios. E quem é esta? Pedro perguntou. A equipa de catering perdeu-se? Pedimos água com gás, querida, não café. Alguns membros do conselho riram-se. Carlos Fernandes, o principal advogado de Pedro, um homem com um rosto de bulldog e uma reputação a condizer, sorriu maliciosamente. Esta, disse João, a sua voz ecoando pelo mármore, é a pessoa que acabou de salvar esta empresa da tua incompetência. A sala ficou em silêncio. Incompetência? Carlos Fernandes levantou-se irritado. Cuidado, João. Estás a 5 minutos de ser um intruso neste edifício. Apenas assina os papéis. Vamos fazer isto com alguma dignidade. Não há dignidade no roubo, disse João. Sofia, dei um passo em frente. Coloquei a pasta de couro na mesa de mármore. O som ecoou. O meu nome é Sofia Vieira, disse eu. A minha voz estava firme, projetando-se para o fundo da sala. E estou a aconselhar o Sr. Dias de que ele não tem qualquer obrigação legal de assinar este acordo. Pedro ergueu uma sobrancelha. É mesmo? E é sócia em... Deixa-me adivinhar. Uma casa de waffles? Sou uma estudante do contrato que o senhor escreveu, Sr. Neves, retruquei, os meus olhos fixos nos dele, especificamente na seção 12, cláusula C. O sorriso de Pedro vacilou ligeiramente. Ele olhou para Carlos. Carlos franziu a testa. A cláusula de liquidez, continuei abrindo a pasta. O senhor alega que a Dias Aerodinâmica está em incumprimento porque não conseguiu manter 400 milhões de euros em ativos líquidos. Calculou o total em 338 milhões. A matemática está verificada. Verificada, latiu Carlos. Auditamos as contas ontem. Auditou as contas antigas, disse eu. Excluiu a subsidiária de Singapura como dinheiro restrito, mas a 1 de outubro, essa subsidiária foi redomiciliada para o Vietnã, sob a definição estabelecida no seu próprio acordo, que faz referência aos padrões IFRS 9 para repatriamento específico de jurisdição. O capital detido no Vietnã não é restrito a menos que exista uma ordem de congelamento governamental em vigor. Olhei para Carlos Fernandes. Existe uma ordem de congelamento, Sr. Fernandes? Carlos abriu a boca, depois fechou-a. Ele olhou para o seu tablet, tocando freneticamente no ecrã. Nós... Carlos gaguejou. A resposta é não, disse eu. O que significa que os 15 milhões de euros nessa conta são líquidos, o que eleva o total para 413 milhões de euros. Olhei à volta da mesa, fazendo contato visual com Clara Santos. O Sr. Dias não violou a cláusula, declarei. Não há incumprimento e, portanto, não há aquisição forçada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado. Clara Santos virou-se para Pedro. Ela tem razão? Pedro não respondeu. Ele estava a olhar para mim com um olhar que já não era de diversão. Era uma avaliação fria e calculista. Ele parecia um homem que acabara de perceber que o coelho na armadilha era na verdade um lobo. Carlos, disse Pedro suavemente. Carlos estava ao suar. Tecnicamente, a lista de jurisdições no anexo não foi atualizada para incluir o Vietnã como território excluído. Então, estritamente falando, sob os 4 cantos do contrato, ela tem razão. Ricardo Almeida exalou, percebendo-o pela primeira vez. Meu Deus, ela tem razão. João Dias inclinou-se para a frente, as mãos apoiadas na mesa. Não vou assinar, Pedro. Podes pegar na tua aquisição hostil e metê-la onde o sol não brilha. Por um momento pareceu uma vitória. João sentiu uma onda de triunfo que não sentia há anos. Eu senti um alívio misturado com uma exaustão que me percorria os ossos. Conseguimos? Será que é mesmo assim tão simples? Mas então Pedro Neves riu-se. Foi um som seco, como um aplauso. Bravo, disse Pedro, batendo lentamente palmas. Bravo! Realmente uma descoberta inspirada pela... O que era mesmo? Sofia? Encontraste-a na rua?
João, é esta a tua nova estratégia? Vasculhar o lixo em busca de aconselhamento jurídico? Não importa onde a encontrei, disse João. O acordo está morto. Está, é? Pedro levantou-se, abotoou o casaco. Perdeste o ponto, João. A cláusula de liquidez era apenas a maneira fácil de te remover. Era a maneira limpa. Mas se quiseres jogar sujo, Pedro virou-se para o conselho. Senhoras e senhores, vamos assumir que a menina tem razão. Vamos assumir que eles têm 413 milhões de euros. Sabem qual é a nossa taxa de queima? Estamos a perder 50 milhões por mês. Esse tampão de 13 milhões compra-nos o quê? Uma semana, 10 dias? Pedro caminhou à volta da mesa, a sua voz hipnótica. João está a agarrar-se a uma tecnicalidade para salvar o seu ego. Mas enquanto ele joga com as palavras, as ações estão a afundar. Os fornecedores estão a afastar-se. Os sindicatos ameaçam fazer greve. Ele parou atrás da cadeira de Clara Santos, apoiando as mãos no couro. Proponho um voto de desconfiança, disse Pedro calmamente, para remover João Dias como CEO imediatamente por má gestão grosseira e falha em garantir a estabilidade financeira da empresa. Não pode fazer isso, Ricardo gritou. Precisa de justa causa. A justa causa é o preço das ações, Pedro replicou, a sua máscara a cair por um segundo. Perdeu 60% do valor em 6 meses. Tenho os votos, tenho as procurações. Ele olhou para João. São 8:10 da manhã, João. O acordo de falência ter-te-ia permitido sair com um pacote de indemnização e a tua dignidade. Se o conselho te despedir, sairás sem nada. Sem paraquedas dourado, sem opções de ações, nada. João olhou para os membros do conselho. Viu-os a hesitar. Estavam assustados. Preocupavam-se com os seus dividendos, não com a verdade. Clara, perguntou João, conheces-me há 30 anos. Clara olhou para baixo. João, os números são terríveis. Pedro tem um plano de reestruturação com capital privado. Tu não tens um plano. Eu tenho um motor Valkyrie, João suplicou. Certifica no próximo mês. Tem sido próximo mês há 2 anos, interveio Carlos Fernandes. Observei a sala a mudar. A vitória legal estava a evaporar-se. Pedro estava a desviar-se do direito contratual para a política corporativa e estava a ganhar. Eu dei um passo em frente novamente. Senhor Neves, disse eu. Pedro virou-se. Você não é membro do conselho. Não tem legitimidade aqui. Segurança. Removam-na. 2 guardas perto da porta deram um passo em frente. Esperem, gritei. Senhor Neves, o senhor disse que os fornecedores estão a afastar-se, especificamente a Titanium Dynamics. Pedro apertou os olhos. Cancelaram o contrato ontem. Falha crítica na cadeia de suprimentos. Culpa do João. E agora? Chega. Por que cancelaram? Perguntei rapidamente. Porque não pudemos pagar o depósito, disse Pedro, entediado. Tirem-na daqui. Não, disse eu, a minha mente a viajar de volta para a pilha de papéis que tinha memorizado no café. Vi a lista de fornecedores na pasta. A Titanium Dynamics não é um contratante independente. Foram adquiridos na semana passada. Olhei para João. Quem os adquiriu? João franziu a testa. Eu não sei. Uma empresa fantasma. Virei-me para Pedro. Senhor Neves, a Neves Holdings possui a empresa fantasma que comprou o nosso principal fornecedor? A sala ficou mortalmente silenciosa novamente. Se o senhor possui o fornecedor, disse eu, a minha voz a subir, e ordenou que eles cancelassem o contrato para causar deliberadamente uma crise na cadeia de suprimentos. Isso não é má gestão por parte do senhor Dias. Olhei para os membros do conselho. Isso é quebra do dever fiduciário. É autonegociação e é sabotagem corporativa. Se votarem para demitir o senhor Dias com base numa crise que o senhor Neves fabricou, todos vocês são responsáveis por ações judiciais de acionistas
que esgotarão as vossas contas pessoais. O rosto de Pedro ficou duro como pedra. Uma veia pulsava na sua têmpora. Isso é uma mentira, Pedro sibilou. Uma mentira infundada e caluniosa. É? João interveio, vendo a abertura que eu tinha criado para ele. Ricardo, puxa o registro de propriedade da Titanium Dynamics agora mesmo. Ricardo procurou o seu laptop. Esta reunião está encerrada, Pedro gritou, batendo com a mão na mesa. Reuniremos quando João parar de exibir as suas fantasias. Senta-te, Pedro, disse Clara Santos. A sua voz era calma, mas estalou como um chicote. Ela olhou para Ricardo. Verifica o registro, Ricardo. Se Pedro sabotou a nossa linha de suprimentos para forçar uma aquisição hostil, não só votarei contra ele, como ligarei pessoalmente à CMVM. Pedro olhou para Clara. Depois olhou para mim. Pela primeira vez, ele pareceu genuinamente assustado. Mas eu sabia que ainda não estávamos seguros. Provar a propriedade de uma empresa fantasma demorava tempo. Tempo que Pedro usaria para destruir provas. Precisamos dos e-mails, sussurrei para João. Precisamos de provar que ele deu a ordem. João assentiu. A batalha não tinha acabado. Apenas tinha mudado para as trincheiras. A Ana Costa, a secretária executiva de João, que esteve ali em silêncio durante todo o confronto, era como uma sombra discreta, mas que tudo observava. Lembro-me dela, pálida, quase imperceptível, até que João a chamou. Foi quando a verdadeira força daquela mulher de 20 anos de serviço se revelou. Ela sentava-se na cadeira à frente do terminal de João, os seus dedos um borrão sobre o teclado. Não era apenas uma assistente, era a guardiã da torre, a detentora das chaves mestras. Eu, na minha ignorância recente, assumi que Pedro teria um servidor privado, inatingível. Mas Ana não, ela foi direta. Pedro é arrogante, Ana disse, os seus olhos estreitando-se. Acha que é intocável. Envia coisas para a família da mulher dele o tempo todo, do seu e-mail da Dias, porque acha que ninguém se atreve a questioná-lo. Observar a Ana trabalhar foi hipnotizante. Era um testemunho de uma lealdade e um conhecimento profundo que Pedro, na sua arrogância, subestimou. Ela murmurava códigos e nomes de servidores enquanto o ecrã piscava. Procurando correio de saída. Destinatário. patimorais@gmail.com, disse ela. Momentos assim. A gente passa a vida a aprender sobre os grandes temas, a estudar leis e regulamentos complexos, e, de repente, a verdade esconde-se num detalhe tão trivial como o e-mail da sogra de alguém. É de uma ironia brutal, não é? Às vezes penso naqueles primeiros dias na faculdade, tão cheia de ideais, tão crente que o sistema era sobre justiça e lógica pura. Mas depois a vida real acontece e percebes que o mundo não é um manual de regras limpas. É uma teia de pequenas interconexões humanas, de favores, de descuido e, sim, de pura maldade. Naqueles segundos em que a Ana digitava, o destino de um império balançava por causa de um Gmail e de um esquema familiar. Quase me ri ali no meio da tensão. Quem teria pensado? O ecrã atualizou-se. Conseguimos, Ana sussurrou. 24 de outubro. Assunto. Por favor, assinar e devolver urgente. Abriu o anexo. Era a garantia de empréstimo para a Ethelguard Capital. E lá na última página, listado como o garante em letras minúsculas sob a linha de assinatura, estava um fundo fiduciário pessoal. The P. Neves Revocable Trust. Ele tinha garantido o empréstimo pessoalmente. Eu ofeguei. Ele teve que o fazer. A empresa fantasma ainda não tinha ativos. Ele usou as suas próprias ações há dias como garantia para comprar o fornecedor e sabotar a empresa, para baixar o preço das ações. Ele apostou contra a sua própria garantia, disse João, atordoado pela audácia. Se as ações caírem demasiado, ele é chamado à margem. Precisa que esta aquisição aconteça hoje para pagar o empréstimo.
Ele não é apenas um sabotador, disse eu. Ele está falido. Se este negócio não se concretizar, ele vai à falência. João pegou na página impressa assim que saiu da impressora laser. Ainda estava quente. 8h55 da manhã. Vamos enforcá-lo, disse João. Desta vez, não corremos, andamos. João liderava o caminho, segurando a única folha de papel como uma espada. Eu andava ao seu lado, de cabeça erguida, mas o coração a galopar. Ricardo seguia atrás, abotoando o colarinho, parecendo um homem que acabara de testemunhar uma ressurreição. Quando chegamos às portas da sala de reuniões, o Jerônimo, o guarda-chefe, pôs-se à nossa frente. O senhor Neves deu ordens, disse ele com um ar apologético, sem interrupções até a votação ser concluída. Afasta-te, Jerônimo, disse João suavemente. Ou terás de explicar à polícia por que obstruíste uma investigação federal sobre fraude de valores mobiliários. Jerônimo hesitou. Olhou para João, o homem que lhe dera um bônus de Natal todos os anos durante uma década, e depois para as portas fechadas. Ele afastou-se. João empurrou as portas. A sala estava no meio de uma chamada nominal. O senhor Lopes vota sim. A secretária corporativa estava a dizer. Senhora Santos? Clara Santos estava a olhar para as mãos. Ela levantou os olhos quando as portas se abriram com estrondo. Estamos no meio de uma votação, João. Pedro gritou levantando-se. Estava vermelho da cara. Isto acabou! Sai daqui! Acabou, Pedro! Disse João, a sua voz calma, preenchendo a sala. Mas não para mim. Ele caminhou até a mesa e deslizou o papel pelo mármore preto. Parou diretamente à frente de Clara. O que é isto? Perguntou Clara. É uma garantia de empréstimo, disse eu, para a Ethelguard Capital, a empresa que comprou o nosso fornecedor e cortou a nossa cadeia de suprimentos. Pedro congelou, os seus olhos fixos no papel. Ele reconheceu-o instantaneamente. Isto é propriedade roubada, Pedro gaguejou. Isto é comunicação privilegiada. É um e-mail corporativo enviado de um servidor da empresa, disse Ricardo Almeida, dando um passo em frente com uma nova coragem. Não há expectativa de privacidade quando se usam recursos da empresa para cometer fraude. Clara Santos pôs os seus óculos de leitura. Ela leu a secção destacada. Garante, The P. Neves Revocable Trust. Ela levantou os olhos, o seu rosto perdendo a cor. Olhou para Pedro com uma mistura de horror e desgosto. Você garantiu o empréstimo, sussurrou Clara. Você alavancou as suas próprias ações para comprar o fornecedor. Você sabotou deliberadamente o lançamento do Valkyrie. Foi uma manobra de negócios. Pedro gritou, a máscara a quebrar-se completamente. Eu estava a modernizar a empresa. João é um dinossauro. Ele estava a levar-nos à ruína com a sua obsessão por legados. Fiz o que tinha de fazer para salvar as ações. Não salvou as ações, disse eu, a minha voz cortando a sua histeria. Você fê-las cair para as poder comprar barato. Isso é manipulação de mercado. Isso é insider trading. E como usou uma empresa fantasma para o esconder, também é lavagem de dinheiro. Pedro olhou à volta da sala. Os outros membros do conselho estavam a afastar-se dele, movendo fisicamente as suas cadeiras. Ele era tóxico, radioativo. Carlos! Pedro olhou para o seu advogado. Carlos Fernandes já estava a fechar o seu laptop. Eu não estava ciente desta estrutura, Pedro. Não posso representá-lo neste assunto. Pedro riu, um som agudo e frenético. Seus cobardes! Todos vocês! Eu construí este negócio. Eu sou o dono desta sala. Não é dono de nada, disse João. Ele caminhou para a cabeceira da mesa. Pedro Neves, disse João formalmente. Como presidente do conselho, estou a removê-lo desta reunião. O seu emprego é terminado por justa causa, com efeitos imediatos. Segurança!
Jerônimo e outros 2 guardas entraram. Já não olhavam para Pedro com medo. Olhavam para ele como um intruso. Não me toquem, Pedro rosnou, afastando a mão de Jerônimo. Ele endireitou a gravata, tentando recuperar um pouco de dignidade. Olhou para João. Vais estar falido em 1 ano de qualquer maneira, velho. O Valkyrie não vai voar. Não tens visão. Depois olhou para mim. Os seus olhos eram frios, tubarões mortos. E tu? Cuspiu ele. Aproveita a gorjeta. Pedro virou-se e saiu da sala, as portas pesadas fechando-se atrás dele com um baque final e ressonante. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas já não era opressor. Era o silêncio de uma tempestade que acabava de passar. Senhora Santos? Perguntou a secretária, a sua voz tremia. O seu voto? Clara olhou para João. Ela sorriu, um sorriso cansado, genuíno. Eu voto desconfiança em Pedro Neves, disse ela, e proponho reintegrar João Dias como CEO com plenos poderes executivos. Secundo, disse o senhor Lopes. Secundo, disseram os restantes da mesa, um coro de alívio. João soltou um fôlego que sentia que estava a aprender há 6 meses. Olhou para mim. Eu estava encostada à parede, exausta, segurando a minha bandeja de café vazia. Ele assentiu para mim, uma promessa silenciosa. Passaram-se umas 5 semanas. A neve de dezembro em Lisboa não era o tipo romântico que se via nos filmes. Era uma saraivada horizontal e cortante que transformava a Avenida da Liberdade num túnel de vento. Mas dentro das Skunk Works, o apelido para o subnível de R&D da Torre Dias estava quente, cheirando a ozono, óleo de máquina e café fresco. Passei o meu cartão de identificação temporário no posto de segurança. A luz ficou verde com um bip satisfatório. Já não estava com o meu uniforme de café. Usava um casaco de lã feito à medida sobre um blazer azul marinho e calças. Um conjunto que eu tinha comprado timidamente, sentindo-me uma impostora no provador. Ainda verificava os preços por hábito. O meu coração a saltar com qualquer coisa acima de 50 euros. Embora a minha conta bancária me dissesse que já não precisava de me preocupar. Passei pelas filas de engenheiros curvados sobre terminais CAD. A atmosfera tinha mudado. 5 semanas antes, este andar tinha sido um necrotério, silencioso com a antecipação de despedimentos. Agora estava elétrico. As vozes eram altas, os argumentos apaixonados e as gargalhadas, verdadeiras e espontâneas, ecoavam nas paredes de aço. Encontrei João Dias não na penthouse executiva no oitavo andar, mas na Baía de Vidro 4, uma câmara de testes com vista para o protótipo massivo do motor Valkyrie. João não estava a usar o seu fato. Estava de camisa, a gravata abandonada numa bancada, e havia uma mancha de graxa na sua bochecha. Estava a discutir com um jovem engenheiro sobre a curvatura de uma pá da turbina. Não se trata do coeficiente de arrasto no vácuo, filho, dizia João, as suas mãos movendo-se animadamente. É sobre como lida com o cisalhamento transversal a 10.000 metros de altura. Sente o metal. Tem de respirar. Ele levantou os olhos e viu-me parada do outro lado do vidro. O seu rosto abriu-se num sorriso genuíno, do tipo que lhe chegava aos olhos, vincando os cantos profundamente. Ele tocou no ombro do jovem engenheiro, sussurrou uma instrução final e saiu da baía. Sofia, João limpou a mão num pano antes de a estender. Não pensei que viesse. Pensei que talvez tivesse pegado no dinheiro e fugido para uma ilha tropical. Deus sabe que eu teria feito. Pensei nisso, admiti, apertando a sua mão. O seu aperto era firme, calejado novamente, já não a mão suave e trêmula do homem no café. Mas ilhas tropicais tornam-se aborrecidas. E eu queria ver se era verdade. Se o que era verdade. Que o Valkyrie é real. Que não era apenas um argumento desesperado para salvar as ações. João riu. Ele gesticulou para a máquina massiva atrás do vidro. Uma besta cromada de energia potencial.
Ela é real, certificada pela ANAC ontem de manhã. 3 grandes companhias aéreas já fizeram pedidos. Somos solventes, Sofia. Não apenas no papel. Estamos a construir coisas novamente. E Pedro? Perguntei suavemente. Ricardo Almeida saiu de um escritório lateral, segurando um tablet. Ele parecia cansado, mas vitorioso. Pedro está atualmente a tentar explicar ao Tribunal da Comarca de Lisboa por que não deveria ser detido. A CMVM congelou os seus ativos esta manhã. A Ethelguard Capital acabou por ser apenas a ponta do iceberg. Ele andou a desviar do fundo de pensões para cobrir as suas apostas. Ele vai para a prisão? Perguntei. Por muito, muito tempo, Ricardo assentiu. E Carlos Fernandes virou-se contra ele para salvar a sua própria licença. É um castelo de cartas completo e tudo desmoronou. Encostei-me à grade olhando para o motor. É estranho. 5 semanas atrás, ele era o homem mais poderoso na sala. Podia estalar os dedos e destruir pessoas. O poder é uma sombra, disse João encostando-se ao meu lado. Parece grande quando o sol está baixo, mas desaparece quando a luz o atinge diretamente. Você foi a luz, Sofia. Ele meteu a mão no bolso e tirou um envelope grosso de cor creme. Ele estendeu-o para mim. Prometi-lhe um emprego, disse João, e prometi saldar as suas dívidas. Mas depois que a poeira baixou, Ricardo e eu percebemos que não era o suficiente. Peguei no envelope. Parecia pesado. As minhas mãos tremeram ligeiramente quando o abri. Dentro estava um cheque bancário. O número era impressionante. Não era apenas uma taxa de consultoria, era uma fortuna. Suficiente para pagar o centro de cuidados do meu pai para o resto da vida dele, pagar a hipoteca, saldar os empréstimos e ainda nunca mais ter que fazer um turno duplo. Mas debaixo do cheque estava uma carta em papel de linho pesado. O cabeçalho era em relevo, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exma, Senhora Sofia Vieira, temos o prazer de informar que a sua reintegração foi aprovada, com efeitos para o semestre da primavera. A sua propina foi paga na íntegra através do Fundo de Bolsas Dias. Olhei para a carta, a minha visão embaçada. Você ligou para o reitor? Sentei-me no conselho dele por 10 anos. João encolheu os ombros. Fiz uma doação, mas não a aceitaram de volta por causa do meu dinheiro, Sofia. Aceitaram-na de volta porque lhes mostrei a sua análise do acordo. O reitor disse que foi a peça mais brilhante de desconstrução forense de contratos que ele vira numa década. Ele quer que seja assistente na aula de contratos. Limpei os olhos, sentindo-me tola e sobrecarregada. Não sei o que dizer. Obrigado parece inadequado. Não me agradeça, disse João. A sua voz tornou-se séria. Você ensinou-me algo, Sofia. Algo que eu tinha esquecido em 40 anos a subir arranha-céus. Ele virou-se para olhar para o andar movimentado de engenheiros, as secretárias a correr com ficheiros, o porteiro a empurrar um balde de esfregona no canto. Passei a minha vida a olhar para os grandes números, disse João suavemente. Milhares de milhões de receita, milhões de unidades, milhares de empregados. Pensei que os números inteiros eram a única coisa que importava. Pensei que as pessoas abaixo da vírgula decimal, as frações, os restos, eram apenas ruído, erros de arredondamento. Ele olhou para mim intensamente. Mas você mostrou-me que a integridade da estrutura não está nos milhares de milhões. Está nos 0,001%. Está nas casas decimais. É aí que a verdade se esconde. É aí que está a força. Você foi um erro de arredondamento para Pedro, uma empregada de mesa, uma ninguém. E por ele não a valorizar, ele perdeu tudo. João respirou fundo, o cheiro da oficina a encher os seus pulmões. Mudei o meu escritório para aqui, continuou, porque nunca mais quero estar tão longe do chão. Quero ver os detalhes. Quero saber os nomes das pessoas que apertam os parafusos, porque são elas que impedem o céu de cair. Assenti lentamente. O valor do zero, sussurrei.
O meu pai costumava dizer que zero não é nada. Zero é o marcador de posição que torna todos os outros números possíveis. Exatamente. João sorriu. Ele meteu a mão no bolso novamente, mas desta vez não tirou dinheiro. Tirou um simples cartão-chave prateado. Isto é para o edifício, disse João. Venha e vá como quiser. Use a biblioteca. Use o ginásio. E quando se formar, este escritório, o que está ao lado do meu, estará à sua espera. Aconselhamento jurídico para há dias, se quiser. Peguei no cartão, olhei para o cheque, a carta e a chave. O peso do meu passado, a luta, o medo, a exaustão pareceram levantar-se dos meus ombros, a flutuar como o vapor das aberturas do motor. Tenho de terminar o meu curso primeiro, disse eu, uma nova confiança em endireitar a minha coluna. E tenho uma aula de contratos para dar, mas mantenha o lugar quente para mim. Vou, João prometeu. Virei-me para sair, mas parei à porta. Olhei para o bilionário de camisa, rodeado pelo ruído da criação, parecendo mais feliz do que eu alguma vez o vira. Senhor Dias? Chame-me João, Sofia. João sorri. O seu café estava terrível naquela manhã. Devia mesmo arranjar uma máquina melhor aqui. João inclinou a cabeça para trás e riu, um som retumbante que se elevou acima do zumbido das turbinas. Anotei, primeiro item da agenda. Saí das Skunk Works e entrei no elevador. Enquanto subia para o lobby, observei os números a escalar, mas já não estava a olhar para o destino. Estava a pensar na jornada, nos detalhes e na bela e aterrorizante precisão da verdade. Saí para o frio cortante de Lisboa, mas não senti o arrepio. Chamei um táxi pela primeira vez na minha vida sem verificar o taxímetro. Universidade de Lisboa, disse eu ao motorista, e vá pela via mais longa. Quero ver a cidade. Enquanto o táxi se fundia no rio de luzes traseiras, não olhei para trás. Olhei para a frente, pronta para escrever o meu próprio contrato com o mundo. Um onde cada cláusula, cada vírgula e cada pessoa importava. É isso, acho. Não é um final tipo conto de fadas, mas será que a vida alguma vez o é? Há sempre um próximo desafio, uma próxima verdade escondida. Não sei onde o caminho me vai levar, mas sinto que pela primeira vez sou eu quem o está a traçar.